Boa noite para você. Hoje, sexta-feira, 15 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Seguimos juntos a partir de agora com as principais notícias da nossa região. Boa noite. Na tela, imagens ao vivo de São José dos Campos. Faz 21 graus neste momento e mais uma tarde e noite de chuva forte. Confira os destaques do Band Cidade de hoje. Segunda onda. Novos casos de coronavírus se propagam com rapidez e Prefeitura de São José dos Campos fecha o cerco para restringir a circulação de pessoas. O município entra na fase vermelha e adota regras mais rígidas para o funcionamento do comércio. Por outro lado, o governo do estado também regride Vale do Paraíba, mas deixa a região na fase laranja. Restaurantes, academias, salões de beleza e shoppings vão funcionar por até 8 horas por dia a partir da nova avaliação do governo paulista. Durante coletiva, governador João Dória alertou para a ocupação hospitalar acima de 80% e pediu restrições mais severas em 43 cidades paulistas, entre elas Areias, Cruzeiro, Caçapava, Jacareí e Taubaté. Ocupação de leitos em Taubaté bate os 100% e Prefeitura estuda abrir mais 15 vagas de internação. E ainda a expectativa dos idosos que estão entre os grupos prioritários para receber a vacina contra o coronavírus. Estamos no ar com as principais notícias do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O Band Cidade tem transmissão simultânea na TV e também nos canais digitais da TV Band Vale. Hoje, o governo de São Paulo decidiu regredir o Vale do Paraíba para a fase laranja, que é mais restritiva. Mas a Prefeitura de São José dos Campos decidiu endurecer ainda mais as regras de funcionamento do comércio e colocou a cidade na fase vermelha, autorizando apenas a abertura das atividades essenciais. Representantes de hospitais de São José dos Campos participaram da coletiva de imprensa. Eles abriram o encontro contando como está a situação em cada unidade hospitalar. A Santa Casa hoje destinou 32 leitos para a Covid, sendo 16 para a enfermaria e 16 para a UTI. Hoje nós estamos com 93% ocupados na enfermaria e 75% ocupados da UTI. Nós não temos estruturação física para aumentar esse número de leitos, seja por uma questão de física, né, de estrutura, ou seja uma questão de contratação de profissional. Está muito difícil contratar profissional para ampliação de leito. Em seguida, o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, que também integra o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, detalhou em uma apresentação o avanço da pandemia no município. A cidade já ultrapassou as 620 mortes e contabiliza cerca de 32 mil casos da doença. O número de pessoas positivas e internações vem crescendo nas últimas semanas e está parecido com a metade do ano passado, quando houve o pico da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 81,1%. Baseado em todos os dados apresentados, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus decidiu deixar a cidade na fase vermelha, mesmo com o governo do estado colocando a região na fase laranja. A medida vale a partir de segunda-feira. O Plano São Paulo permite que a gente seja mais rigoroso. Portanto, nós decretamos a partir de segunda-feira a fase vermelha do Plano São Paulo. Apenas os comércios essenciais. É hora de um freio de arrumação. A sociedade abusou no final de ano e agora é hora da gente fazer a nossa parte como gestor público para que a gente consiga conter o avanço da doença e permitir os níveis de UTI, assistência hospitalar, tanto na rede privada pública, garantido para atender a população. É uma doença muito cruel, ela é muito rapidamente o paciente descompensa e vai para a UTI. Então a gente tem que tomar esse cuidado, temos que diminuir o crescimento do vírus na cidade. O decreto com as novas regras deve ser publicado ainda hoje. A Prefeitura prometeu rever os números e a classificação do município semanalmente. Na fase vermelha do Plano São Paulo, apenas o comércio considerado essencial pode funcionar com atendimento presencial.
A presidente da Associação Comercial e Industrial, a ACI, ficou surpresa com o anúncio. A avaliação vai ser semanal. Então, o que nós esperamos é que todos possam colaborar, evitando aglomeração, usando a máscara, usando o álcool em gel, para que a gente possa rapidamente voltar para a fase laranja. Porque o comércio, as empresas, as indústrias, elas necessitam disso também. Porque o ano passado, como vários meses, muitos ficaram fechados, muitas empresas fizeram empréstimo. Estão contando, inclusive agora, com essa retomada em 2021, para poder honrar os compromissos do empréstimo e honrar com os compromissos de impostos que ficaram atrasados, entre outros. Então, se a gente tem novamente um período muito grande fechado, aí realmente muitas outras empresas não vão aguentar e vão fechar. O município ainda anunciou que vai ampliar a quantidade de leitos destinados a pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal, de 120 para 160. Os 40 leitos a mais já haviam sido usados no início da pandemia, mas foram desativados quando o município registrou queda de internações em 2020. Nos próximos dias, a estrutura será reativada. E hoje, durante a reclassificação do Plano São Paulo, o governo do estado colocou em alerta 43 cidades que estão com alta taxa de ocupação de leitos. A recomendação do estado é que os municípios com ocupação acima de 80% dos leitos adotem medidas mais restritivas da economia, com fechamento de atividades. Na região, as cidades são Areias, Caçapava, Cruzeiro, Jacareí e Taubaté. O secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchain, deu um panorama do cenário em todo o estado. Veja. Infelizmente, as aglomerações que nós observamos em todo o estado no final do ano passaram a se revelar agora nas estatísticas que logo mais pronunciaremos. Para se ter uma ideia, todos os índices da saúde, óbitos, internações e casos tiveram um incremento significativo. Em casos, se comparada à última semana epidemiológica, aumentamos 5% nesse número de casos. Tivemos um incremento de 2% no número de óbitos e 10% no número de internações. Por que friso que 10% no número de internações é um dado que nos chama muito a atenção? Este é um dado atual. Lembrem-se que na semana anterior tivemos um número alto de casos e óbitos, mas eles estavam represando aquelas 2 semanas das festividades do final de ano. E agora, as internações, elas são dados atualizados da dinâmica, da circulação do vírus na nossa população. Mas apesar da orientação do governo do estado para medidas mais duras devido à alta taxa de ocupação dos leitos para tratamento de pacientes com Covid-19, 2 cidades da região, com cenário considerado crítico, decidiram que vão seguir o Plano São Paulo e regredir apenas para a fase laranja. É o caso de Jacareí e Taubaté. E o prefeito de Taubaté, José Saldi, do MDB, acabou de participar de uma reunião para definir essas regras restritivas que entram em vigor na cidade. Quem traz as informações para a gente é a repórter Caroline Rossazzi. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Participaram dessa reunião o prefeito José Saldi, secretários e diretores da prefeitura. Nela foi decidido que Taubaté fica na fase laranja, mas com mais restrições que o estipulado pelo Plano São Paulo. O prefeito aqui do meu lado para explicar isso melhor. Prefeito, muito boa noite para o senhor. Quais vão ser essas restrições e elas começam a valer a partir de quando? A partir de segunda-feira já a gente solta o decreto, já determinando de 40% abaixando para 30% a ocupação e de 8 horas para 6 horas. Porque com 6 horas a gente consegue estar trabalhando minimamente o comércio e o serviço da cidade. Isso com toda a cautela e procedimento de saúde, não tenha dúvida, né? Então, não vai ter alteração nos tipos de estabelecimentos que podem funcionar, e sim na capacidade e também os horários. Exatamente. É importante saber o seguinte, hoje, na coletiva, eu estava lá vendo as agulhas e seringas, porque nós precisamos disso já para a vacinação, e nós estamos esperando isso. Segunda-feira já começamos com 15 leitos, e na outra segunda-feira mais 5 e mais 5. O que aconteceu foi o seguinte, na gestão passada, em outubro, eles cancelaram 28 leitos por conta de
de não ter muita ocupação. Se não tivesse cancelado, nós nunca íamos chegar no 100%. Né? Então, é importante que nós estamos correndo atrás disso. Os leitos já estavam lá. O problema todo é o RH, os médicos, que eles foram para outros lugares. E aí, trazê-los de volta foi muito complicado. Tá certo, prefeito, muito obrigada pela sua entrevista. Tá, então foram esses aí os principais pontos que levaram a prefeitura a tomar essa decisão. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Carol, obrigado pelas informações. Então, a principal mudança é a redução do horário de funcionamento da atividade comercial aqui em Taubaté, né? E falando nessa redução, se os últimos meses de 2020 indicavam alguma possibilidade de recuperação da economia regional, agora os donos de restaurantes e comerciantes vivem um clima de incerteza. Mais do que trazer consequências para a saúde da população, a segunda onda da Covid-19 na região põe em dúvida o futuro dos empresários e também de trabalhadores. O funcionamento desse restaurante em Taubaté vai ficar mais restrito a partir de segunda-feira. Em pensar que nos últimos meses de 2020, essas mesas passaram a receber cada vez mais clientes e o faturamento estava equilibrado. Mas agora, o proprietário não sabe o que esperar. No final do ano passado, a gente estava começando aquele otimismo muito grande, né, de a gente poder estar controlando, né, achando que a pandemia estava... Mas não, com toda essa onda de novo, não segunda onda, mas né, esse retrocesso que tivemos, foi um baque para todos nós. Né? Em 25 anos trabalhando no setor, ele afirma que nunca havia passado por um momento tão incerto. Uma situação que a casa ficou totalmente refém da situação, né? O mundo ficou, né, à beira desse mal. Na fase laranja, a cidade adota medidas mais restritivas. As mudanças passam a valer a partir de segunda-feira. E com essas mudanças acontece também o chamado efeito cascata. O comércio varejista deve sentir de várias formas os impactos dessa mudança. Primeiramente, a questão psicológica, né? As pessoas ficam mais preocupadas, ficam mais tementes do que pode acontecer e, obviamente, isso leva a uma diminuição do consumo e quem sofre é o comércio. É uma situação bem confusa e que a gente já viu esse filme se repetindo novamente agora. E um dia após alcançar 100% de ocupação nos leitos da Covid-19, a Prefeitura de Taubaté anunciou que pretende criar mais 15 vagas de internação. Porém, não deu um prazo para essa ampliação de leitos. A dificuldade estaria, como o prefeito disse na nossa entrevista, na contratação de profissionais de saúde e também de equipamentos hospitalares. Enquanto isso, os taubatianos que precisarem de internação pelo coronavírus vão para a fila do governo do estado. Sem vaga na UTI para casos graves da Covid-19 em Taubaté, quem precisar de leitos na cidade vai ter que entrar na fila do governo do estado. O processo de transferência desse paciente ele é feita pela regulação do CROSS. Então, a capacidade de leitos de transferência hoje ela está praticamente próximo do impossível, porque tanto a iniciativa pública quanto privada está aí no seu limite da capacidade. E essa regulação ela é feita, né, por esse mecanismo, por esse instrumento de regulação do Estado, que é o CROSS. Diante do problema, a Prefeitura de Taubaté anunciou a abertura de 15 novos leitos de UTI para a Covid-19, mas ainda está sem profissionais da saúde e estuda o aluguel de equipamentos para esses novos postos. O que nós não temos hoje é capital humano, nós não temos recursos humanos para que possam exercer de forma digna, né, a suplementação da nossa capacidade de leitos. Mas estamos dirimindo todos os esforços, não somente dentro da iniciativa pública, mas também buscando outras possibilidades dentro da iniciativa privada também. Outro anúncio importante da Prefeitura Municipal de Taubaté foi a reabertura do Hospital São Lucas, que está fechado há aproximadamente um ano. Por enquanto, só o ambulatório vai estar disponível para a população. Segunda-feira, às 13 horas, que está prevista essa abertura, né, do ambulatório. Então, ao receber essa notificação, esse ofício, a vigilância ela precisa, nesse momento, aguardar, né, a abertura dessa entidade para que ela possa fazer uma visita no local, né, para fazer toda a verificação sanitária necessária para possibilitar que haja
essa possível abertura. Os serviços do Hospital São Lucas estarão disponíveis somente para a rede privada. Mas a Prefeitura cogita requisitar bens e serviços particulares em caso de emergência. Se hoje os leitos públicos se colocarem de uma maneira que o município não dá conta mais de atender, o município tem o poder constitucional de requisitar para hospitais privados, equipamentos privados e profissionais privados para atender a demanda, sendo eles posteriormente indenizados em caso de comprovado prejuízo. Hoje, o governo do estado anunciou a criação de 186 novos leitos para 7 regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo, mas o Vale do Paraíba não foi incluído. Em nota, o governo do estado informou que a rede hospitalar da região tem plenas condições de assistir casos graves de coronavírus, já que a ocupação de leitos de UTI é de 73,6% e na enfermaria 49,1%. Esses dados são baseados na ocupação de 3 hospitais de referência: o Hospital Regional do Litoral Norte, o Hospital Regional de São José dos Campos e o Hospital Regional em Taubaté. O governo do estado informou apenas o percentual individual de ocupação do Hospital Regional de Taubaté, que está com 90% da UTI com pacientes. No total, segundo o governo do estado, os 3 hospitais têm 108 leitos para a Covid. E ainda hoje no Band Cidade, direto de São José dos Campos, a nossa conexão com a Rádio Band Vale FM, as informações das estradas com Beto Gomes. E a gente continua em Taubaté com imagens ao vivo, agora 7h06 e faz 21 graus. Continue com a gente.